No vídeo de hoje eu quero que você preste atenção na postura dos deputados. Esquece de qual partido ele é, se ele é de esquerda ou de direita. Preste atenção na postura. Hoje nós vamos falar de CPIs e CPMIs. A título de curiosidade, você sabe o que significa CPI ou CPMI? Quem não sabe, eu vou explicar de maneira mais resumida possível. CPI, Comissão Parlamentar de Inquéritos. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos. A CPI, ela é feita apenas por ou senadores ou deputados. E já a CPMI é feita por ambos, é mista, né, como o nome já diz. Só título de curiosidade. Hoje nós vamos falar sobre a CPI dos pancadões, a CPI das bets e a CPI do INSS. Então, meu irmão, eu quero que vocês prestem atenção na postura dos deputados. E nós vamos analisar aqui. Vamos começar com a CPI dos pancadões. A pergunta é bastante simples. O senhor reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto ao senhor, De quem novo. é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele Seu para a Thiago, corregedoria? quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por Meu gentileza, nome. o senhor pode responder? O senhor Quem é? afirmou O senhor categoricamente. acabou de Quem é o afirmar. vereador ligado Quem ao é, crime meu irmão? organizado? Dá o papo. Filmado por YouTube pela TV Câmara. Se o senhor eu quero não que o senhor, responder, nesse eu vou momento, adotar medidas legais. responda Um falando em cima do outro, não dá pra entender nada. quem é a Qual pessoa, vereador é quem ligado é ao a primeiro pessoa comando da ligada ao crime Câmara? organizado. O senhor vai dizer pra mim aqui, Quem é? qual é o vereador ligado ao PCC nessa casa? Você que é Qual é o vereador contra, ligado ao você primeiro não tá nem aí, comando? você não tá nem aí com Qual é o vereador ligado ao PCC? acabou de Dentro dessa casa quem é? Toma vergonha! Tatuado. Toma vergonha! Quem é o vereador ligado ao PCC? Você tá Quem é, Thiago? Quem é? Quem é, meu irmão? Quem assistiu Cidade de Deus? Quem é, mané? Quem é, meu irmão? Bum, 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 bum. Porra, Dadinho, como é que você entra na minha boca assim? Tá ligado? Rubinho Nunes, meu irmão. O que esse cara foi se tornar? Dessa CPI aqui, quem saiu grandão foi o tal Chavoso da USP. Porque isso aqui, meu irmão, foi vergonha, vergonha, vergonha atrás de vergonha. Bem, analisaram a postura dos políticos aqui, né? Agora nós vamos pra CPI das bets. Quem não lembra disso aqui, ó? Eu nem sabia quem era a Virgínia, meu irmão. Só fui saber quem é a Virgínia quando teve essa treta aí. Mas vamos começar com esse aqui. Seu advogado, Soraya. Virgínia, eu não vim aqui pra poder te perguntar nada. Não vim aqui pra apontar o dedo pra você, não. E eu quero deixar bem claro aqui pra você. É uma CPI. Virgínia, eu não vim aqui pra te perguntar nada. Faz sentido? Senadores estão aqui presentes aqui. Isso aqui não é nada com vocês, não tô aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios. Mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não tô aqui pra apontar o dedo pra ela. Porque ela não é criminosa. Não é bandida. Então, assim, eu tô aqui hoje aqui. Bem, até que a justiça diga, realmente não é, né? É pra poder falar pra classe política. Que moral que a gente tem, a classe política. Eu tô falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia pra trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição. Tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então deixar bem claro aqui que eu não estou falando pra nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui pra Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu tô Do INSS, a gente já vai entrar lá nessa também. fazer toda hora aqui para a classe política é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar a lobista que vem aqui para a porta do Senador Cleitinho, Republicanos, Minas Gerais. Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para Isso poder eu colocar concordo. todos os criminosos na cadeia. O que eu quero falar é que a polícia não... Irmão, se a gente for contar no dedo, vai precisar de muita mão pra apontar quem participou de CPI de rachadinha. CPI de rachadinha não, esquema de rachadinha. Não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só... A Virgínia é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesas. Na segunda parte, eu até concordo. E é isso aqui, meu irmão. Não vale um centavo. Não vale um centavo. Mas vocês estão vendo a postura dele, né? Aqui já é uma postura de defender quem tá ali. Que seria a Virgínia, né? Que é a Virgínia. Bem, vocês viram essa parte, agora vamos pra cá. Vejam por vocês mesmos. Inclusive eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar.
Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Lembrando pra vocês, é um senador da República. Senador, não é pouca merda não. E essa aqui deveria estar aqui no caso ela tá como testemunha, se eu não me engano, né? Mas vamos botar que ela é uma investigada. Ela tá aí pra receber perguntas ácidas, pra pressionar. Aí o cara vai, tira a fotinho. Por que será que ele fez isso? Será que é porque essa figura aqui tem milhões de seguidores? E como a inteligência do nosso Brasil ela é alta pra caramba, né? A pessoa é muito inteligente, temos vários prêmios Nobel. Será que ele pode estar utilizando a influência dessa influenciadora para angariar alguns votos? Eu tô perguntando, não tô afirmando nada. Valeu, Cleitinho. E não acabou não. Isso aqui é Soraya Tronic. Olha só, para terminar, vou colocar um vídeo Para terminar. em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo, no final. E nós temos um estudo. A cara da Soraya assim. Então, nós temos um... Só mexe isso aqui e as pálpebras. Então, para terminar, nós temos um vídeo. Sou eu. Olha só, mano. Pra ensinar Isso alguma coisa. Eu não tenho, acho que não tenho 300 mil seguidores, né, no Instagram. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Mas eu sei lá que ela é. Ser deputada. O meu é muito orgânico e o trabalho nosso aqui, legítimo de parlamentar, não permite que a gente trabalhe o tempo inteiro ali. Ó a arrogância. O que importa é, a gente vai colocar... Ó a arrogância dela. Vamos pra senhora. Pega um vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio não nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Senhora Virgínia, eu tô tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer os... Desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir. Caralho, parece que é a Virgínia que tá interrogando a galera, meu irmão. Ela chega paralisada. Acabou não, galera. Fica mais aí. Como eu falei pra vocês, eu quero que vocês prestem atenção na postura dos deputados. Estamos diante aqui. Cajuru. Porra, meu irmão. Eu lembro do Cajuru quando ele apresentava programa esportivo. Caralho, o tempo é imbatível mesmo. De uma mulher que vive do talento dela, que é raro, da capacidade dela de se comunicar. Caralho, qual que é o talento da Virgínia? Se vocês conhecem aí, qual que é o talento dela? É um talento raro, né? Deve ser tão raro que, sei lá. Não sei. E que se transformou em um fenômeno de internet por ser influencer. Eu conheço a Virgínia na medula, na essência, em função da família que ela integra. Porra, eles são amigos íntimos? Pra você que tá vendo esse vídeo, você acha que a Virgínia e o Cajuru são amigos íntimos? Pra ele conhecer a essência da Virgínia? O marido menino que eu vi nascer, Zé Felipe, porque eu sou de Goiás. O sogro dela, que é o único irmão que eu tenho na vida junto com o da Atena. Nós somos amigos há 40 anos, Leonardo e eu. Puta que pariu. Isso aqui era pra ser um senador interrogando uma pessoa. Coloca nos comentários aí o que você tá achando da postura desses caras aqui mesmo. Porque não é possível que só eu esteja vendo isso. Bem, mais um vídeo da Virgínia. Olha como acabou como acabou a participação dela na CPI. Tem um movimento chamado Brasil Sem Azar. Tá lá no Instagram, tem outras redes sociais, que é um movimento que faz esse trabalho de contenção, de esclarecimento. Se a senhora um dia achar tocar o seu coração da importância de salvar vidas, fica uma sugestão. Pode ter certeza que eu topei vir aqui hoje justamente para poder esclarecer muitas coisas e também receber informações. Foi incrível, por isso eu estava sempre aberta a vir. Foi maravilhoso, quero agradecer a todos os senadores, quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Foi... Não acabou não. Não acabou não? Eu pensei que tinha acabado, eu vou era último. O senador Tem mais? Não, acabou ele, mas aí ela... Meu irmão, não tá parecendo um programa de TV? De comédia? Não tá parecendo que é uma coisa séria não, CPI das Bets, não. Caralho, inacreditável, meu irmão. Aí, meu irmão. Aí, depois desse circo todo, quem é que sai grandão? Da mesma forma que o Chavoso saiu grandão aqui, a Virgínia saiu grandona aqui também, pô. Eu vou falar mais pra vocês aqui. Eu hoje virei fã de duas pessoas. Do Cajuru, maravilhoso,
engraçado. Virou fã hoje, mas o Cajuru não falou que já conhecia ela da essência dela? Parece que são amigos há muito tempo. Divertido. Agora, o Cleitinho, ninguém pega. O cara é um fenômeno. O cara é um fenômeno. Olha o Cleitinho. Ele deveria ser estudado pela NASA. Na hora que ele hablou, amor, ele Hablou. hablou muito. Foi muito bom. Na hora que ele hablou muito. Eu tava assim, ó. Na hora que ele hablou, eu fiquei de boa. Falei assim, cara, ele me trouxe uma paz que eu tava precisando naquele momento. Eu acho. Aí você pode estar se perguntando, porra, mas por que levaram a Virgínia na CPI? Eu não vou me aprofundar muito para não ficar um vídeo muito longo, mas eu vou só deixar o título da matéria para vocês aqui, ó. Entenda 5 pontos que a Virgínia foi à CPI das Bets e o que ela disse. Mas, nessa matéria, eu queria destacar essa frase aqui dela. Cadê? Tá aqui, ó. Vou ler pra vocês, ver se dá pra ver. Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz na minha vida. Acredito que tudo serviu de ensinamento. Vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza, afirmou a Virgínia. Pode ter certeza que ela vai chegar em casa e vai pensar nas coisas que ela fez. Caralho, meu irmão. Puta que pariu. Agora a gente vai pra CPI do... Eu acho que é CPI ou CPMI do INSS. Vamos começar, que tem o Sérgio Moro e o Kim Kataguiri aqui, o japonês. O depoimento da testemunha que esteve aqui presente é que ele participou de diversas empresas que tem todo o indicativo de serem de fachada. A testemunha não conseguiu descrever um serviço prestado por nenhuma dessas empresas. A Curitiba Consultoria, que fico triste aqui por... Cara, o Sérgio Moro falando, parece que ele não tem voz, parece uma versão masculina da mulher lá da Top Term. Eu quero dizer que o cara não conseguiu responder uma pergunta aqui, que não sei o quê. A minha cidade. Ele A sequer minha cidade. esteve na cidade. E a boca dele, a minha cidade. Ainda assim, ele passou milhões de reais para empresas. Uma delas que tinha aqui por sócio a esposa do Procurador-Geral de Benefícios do INSS, que inclusive é investigado por ter facilitado... Já tá no essa 1,25. fraude contra os aposentados. E o que eu vi aqui também na esteira colocado pelo relator, onde estão os documentos que poderiam comprovar esses serviços? Ou poderiam aí demonstrar a própria inexistência... Vou botar num e-mail para ser mais rápido. A testemunha, inclusive, aqui admitiu que se reuniu com outro potencial investigado para tratar dessa matéria, recentemente. No 1 e-mail parece que tá falando no 1. Onde está a documentação dessas empresas, desse senhor também, Gustavo Gaspar? Isso foi informado ao Supremo Tribunal Federal no curso das investigações dessa atividade de mudar a situação jurídica dessas empresas. Enfim, eu acho que existem elementos, secundando o próprio relator, para que se postule a prisão preventiva, porque aqui, no mínimo, e aqui com todo respeito à testemunha, aqui é uma lavagem de dinheiro, uma simulação de prestação de serviço para praticar um estelionato contra os aposentados e pensionistas desse país com fraudes documentais praticadas em série. Então há um risco igualmente, não só à ordem pública, mas à investigação e instrução do processo. Obrigado, presidente. A postura do Sérgio Moro já foi diferente, já foi mais ou menos o que a gente espera de um político, né? Eu acho que o Sérgio Moro é deputado federal, se eu não me engano. Já foi mais ou menos a postura que a gente espera de um político na CPMI ou na CPI. Senhor Rubens, o senhor disse que trabalhou durante 6 Agora é o meses Kim. recebendo 6 mil reais e que depois foi convidado a aspas, estruturar empresas e aí passou a ganhar 70 mil reais. Como diz o Nano Moro, o Kim Catafundão, o Kim Cataquenol, o Kim Cataenol, sei lá. Isso está correto? Não. O que foi que o senhor disse então? A afirmação que eu comecei iniciando com salário de 6 mil reais. Depois houve um crescimento gradativo. Nessa eu saí de 6 mil para 70 mil. Isso, eu nunca disse que não foi gradativo, mas tá correto você dizer que passou a ganhar 70 mil dentro desse processo de estruturar empresas? Não dentro do processo de estruturar a empresa, mas sim no desempenho das minhas funções. No desempenho do quê? Das minhas funções dentro dessa estrutura. E quais eram as suas funções da estrutura? Era simplesmente cuidar do administrativo enquanto eu pagar e receber. Me parece uma função bastante simples para quem recebe 70 mil reais. Vocês estão percebendo a maneira como o Kim tá falando sério e a maneira de como o cara que tá ali testemunhando tá? O maluco tá tenso, tá sério. Por quê? Não tá tendo risinho, não tá tendo gracinha, não tá tendo fotinha, que não sei o quê. Eu acho que isso aqui era um trabalho metaforando. No início da sua exposição, você disse que nos últimos meses recebeu uma pequena gratificação por excesso de trabalho. De quanto foi essa pequena gratificação? As conotações sobre o assunto pode ser usado para me incriminar, então permaneçam em silêncio. Quando fala esse tipo de coisa, meu irmão, por que é culpado? Por que é culpado? Porque se não fosse culpado, já falaria, já abriu o jogo logo. Foi questionado aqui, o senhor confirmou que sacou 949 mil reais em espécie e fez o pagamento pro careca do INSS. O senhor não se questionou do porquê fazer esse saque em espécie? Quanto? Não.
O senhor simplesmente achou normal sacar 949 mil reais em 949 mil reais em espécie. 940 mil reais, 49 mil em dinheiro vivo, meu, em money, capim, em faz-me rir. Puta que pariu. E ele aqui citou o careca do INSS. Algumas pessoas devem ter se esquecido. Aqui. Quem é o careca do INSS? Apontado pela Polícia Federal como figura central do esquema de descontos indevido. Antônio Carlos Camilo Antunes movimentou cerca de 12 milhões de reais nesse esqueminha. E aqui tá a fotinha dele aqui, ó. Não tá à toa, né? À toa que é careca do INSS, né? Depoimento do careca do INSS está marcado para a próxima segunda-feira. Esse vídeo vai estar saindo na sexta, então vocês já ficam ligados que na próxima segunda esse maluco vai estar lá. Parece o Coisa, o irmão do Alexandre de Moraes, sei lá. Bem, ali tem mais um aperitismo, um petisco para vocês no finalzinho. Mas voltando aqui ao vídeo do Kim. espécie e fazer um pagamento para uma pessoa? A comunicação sobre o desdobramento dessas operações pode ser usada para me incriminar, então prefiro ficar em silêncio. De fato, muito provavelmente incrimina, no mínimo, o senhor e quem recebeu um pagamento de 949 mil reais em espécie. Depois de ser contratado quase pelo $1 milhão. indicado, melhor dizendo, pelo careca do INSS, você se encontrou com algum parlamentar? Nunca. O senhor se encontrou com algum ministro de Estado? Nunca. O senhor já entregou em espécie ou transferiu dinheiro licitamente para algum parlamentar? Nunca. A Vênus, que o senhor se referiu, ela, dentre os seus serviços, está a prover, segundo o senhor falou, educação financeira, está correto? Correto. O senhor é um dos responsáveis por conduzir esse curso de educação financeira, essa consultoria de educação financeira? Não. Certo. Estão prestando atenção na postura? De como estão sendo as perguntas e como o cara na testemunha tá? A renda do senhor, nos últimos 48 meses, segundo o senhor, foi de 70 mil reais. Segundo o senhor também... Não afirmei isso nos últimos 48 meses. Bom, você afirmou isso logo no início, quando foi questionado pelo relator. Eu posso puxar das notas taquigráficas, mas não seria a primeira contradição do senhor aqui. Caralho, meu irmão. Tá tudo gravado, os caras dão uma gafe dessa. Mas agora prestem atenção nisso. Então, a partir de quando até quando o senhor passou a ter a renda de 70 mil reais ao mês? Sem muita precisão, acredito que a partir do fim do primeiro semestre de 2023. Certo. Então, a partir do final do primeiro semestre de 2023, até qual período você teve essa renda? Até março de 2024. Até março de 2024, muito bem. Durante esse período, você teve uma renda de 70 mil reais. Eu vou ignorar outras décadas de trabalho que você possa ter tido. Durante esse período, você teve uma renda de 70 mil reais. E você disse que seu carro é um Tiguan, que você não tem casa, que você mora de aluguel no Guará e que você tem 300 mil reais na poupança. Me parece, até porque eu não imagino que a função que fez você receber 70 mil reais foi a primeira função da sua vida, que esse patrimônio é incompatível com a renda. Incompatível, eu estou falando, pode ser inferior a uma renda de 70 mil reais. Onde o senhor gastou o resto do dinheiro? Onde esse dinheiro está? O senhor não acumulou patrimônio com esse dinheiro? O que gastou tanto a ponto de você hoje ter um padrão de vida que parece incompatível com as movimentações financeiras que você fez nos últimos meses? E qual vai ser a resposta dele? Tu sabe? Anotações sobre o assunto pode ser usado para me incriminar, então me reserva o silêncio. Bom, então, sempre que a gente faz um questionamento sobre saque ou pagamento de dinheiro em espécie, o senhor disse que não pode responder porque vai se incriminar. Sempre que a gente faz uma pergunta em relação a saber ou não saber, que várias pessoas do seu relacionamento e que fizeram o senhor chegar na sua posição tem ou não tem relação com o INSS, ou o senhor diz que não sabe, ou o senhor diz que não vai responder para não se incriminar. Quando nós questionamos, quando o relator questionou, aliás, no início da oitiva, sobre eventuais indicações políticas para o senhor alcançar sua posição, o senhor também disse que não poderia responder sob pena de estar se incriminando. Então eu quero ilustrar muito claro aqui o que o senhor disse até agora, e o senhor me corrija se eu estiver errado em algum ponto. Até agora o que foi dito aqui pelo senhor é que o senhor foi diretor de uma empresa, de um diretor do INSS, cujo um dos sócios era um dos diretores do INSS, também diretor de uma empresa que tinha uma das suas sócias, a esposa do procurador do INSS, diz que foi indicado por essas posições pelo careca do INSS, então, diretor de uma empresa... Do careca já mostrei pra vocês. De um diretor do INSS. Depois diretor de uma empresa da esposa do procurador do INSS. E depois afirma, pelas suas próprias palavras, que foi indicado pelo careca do INSS. Mas ao mesmo tempo, diz não saber de nada e não ter nenhum envolvimento com o objeto da investigação. Sr. Rubens, eu não sou nenhum gênio da raça, mas me parece evidente que essa história é muito pouco verossímil. Puta que pariu. Muito pouco verossímil. Porra. Essa palavra eu não conhecia.
Mas antes de terminar o vídeo do Kim, eu quero que vocês vejam mais uma coisinha aqui para não deixar esquecer. Acordo entre oposição e governo pode deixar irmão de Lula de fora da CPMI do INSS. Olha a matéria. Acordo entre oposição. Essa não era a maior oposição da história? Esbarrei aqui. Não era a maior oposição da história? Sindicato que tem irmão de Lula. Recapitulando. Sindicato que tem irmão de Lula arrecadou 259 milhões desde 2019. Investigação da PF apontou um aumento de arrecadação de 17 milhões em 2019 para 90 milhões em 2023. A carinha aqui do meliante. E a oposição fez um acordo para deixar ele de fora. Mas pode ser que vão convocar ele também. Você tá me dizendo que você foi contratado e dirigiu e era responsável por notas fiscais e operações financeiras e administrativas de duas empresas comandadas e que tem como sócios pessoas diretamente ligadas ao escândalo, que chegou a essa posição por causa do principal articulador desse escândalo, pelo menos até agora. Eu duvido muito que o careca do INSS haja sozinho, sem respaldo político, que não tenha indicação ou respaldo de deputado federal, de senador, que não tenha respaldo de ministro de Estado. Eu duvido muito que alguém chegue numa posição de movimentar bilhões de reais num cargo que depende de respaldo político, num cargo que estava reservado a um partido político e que não tenha respaldo de um político, que não tenha respaldo de um mandatário. Mas enfim, mais uma vez resumido. Diretor de duas empresas, o responsável por operações financeiras de duas empresas, de duas pessoas que estão sendo... Caralho, isso aqui me incomoda, meu irmão. Essas pessoas que ficam aqui parece que não estão num lugar importante, meu irmão. Exatamente investigados pelo escândalo do INSS. Chegou a essas posições por causa do Vive no INSS. celular. Me parece uma coisa tão ilógica quanto dizer que, não sei, tem um prato que tem arroz, tem salmão cru, tá envolto em alga, mas não é sushi. Sim. Porra, eu não puta analogia. Como é que uma pessoa podia ser chega melhor numa posição que, coincidentemente, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma indicação política, de um sujeito que era diretor do INSS que estava envolvido na fraude, uma esposa do procurador do INSS que foi quem permitiu a fraude e quem ignorou os avisos do próprio corpo técnico, dos seus próprios assessores para permitir a fraude, e ao mesmo tempo diz ter chegado nessa posição pelo principal articulador da fraude. Assim, presidente, sinceramente, dadas as diversas contradições que foram, aliás, brilhantemente apontadas pelo deputado Duarte Júnior, e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, eu acredito, com todo respeito já futuramente à decisão que Vossa Excelência vai tomar, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e, em certa medida, até perderia a razão de ser, se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes, o senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e o meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Obrigado, presidente. Pediu a prisão do cara no meio da CPMI. Olha como o Kim pediu a prisão desse doidão aqui. Olha como foi essa baderna aqui, essa balbúrdia aqui do Rubinho com essa mulher pedindo a prisão do Chavoso da USP. E essa patifaria aqui da Virgínia. Vocês perceberam a diferença de postura? Puta que pariu, meu irmão. Tá acabando aqui. Não vou nem precisar deixar o finalzinho desse cara aqui. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Dito tudo isso, visto tudo isso, vocês estão satisfeitos com a classe política que vocês elegeram? Vamos botar que nós elegemos, porque eu também faço parte disso. Estão satisfeitos com nossos senadores, deputados federais, estaduais? Estão satisfeitos? Ano que vem tem a eleição. Vocês vão votar por bagunça, por euforia, por senador tirando fotinha com investigado, que não sei o que, os caralho. As pessoas têm que aprender a votar pela qualidade do cara, pelas propostas. Independente se o cara é de esquerda ou de direita. Independente do que... Eu ia falar uma besteira aqui, mas a gente tem que aprender a votar sem a ideologia ali como principal requisito, tá ligado? Porque muitos não, só voto em deputado de direita, só voto em deputado de esquerda. Se o cara tem boas propostas, você vê que o cara quer realmente fazer, é um requisito para votar, não a ideologia dele. Dito isso, sem mais delongas, esse foi o vídeo. Gostou? Não? Pô, curte, se inscreve, faz todas aquelas coisas que os youtubers pedem aí. Valeu!